Olá, estamos começando hoje aqui mais um Corações e Mentes, um programa do canal do Simers que vai tratar sobre saúde mental com profundidade, com sensibilidade e com pessoas experientes. Eu sou Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, e convidei hoje a nossa colega, doutora Liliane Dias de Lima, para falar sobre depressão, essa doença que é uma das mais comuns e mais incapacitantes no mundo hoje. Bom dia, doutor Ricardo, é um prazer estar com vocês aqui, compartilhando esse momento. E realmente, depressão é uma das doenças mais prevalentes no mundo inteiro, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. A síndrome depressiva, a maior parte das pessoas já ouviu falar, ela se caracteriza por uma perda no ânimo, uma alteração nos apetites, apetite sexual, diminuição da fome, ou outros depressivos têm a tendência a comer demais, hipersonia ou insônia. Nas crianças nós vemos irritabilidade, no idoso também, a desistência de hobbies, de perda de interesse em ações prazerosas, isolamento da família, e nós estamos vivenciando muito isso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que fomos castigados primeiro pela pandemia e em seguida pelas enchentes. E além o Covid, né, e agora com o inverno, né, parece que o inverno ele induz, né, Liliane, a depressão. As pessoas ficam mais introspectivas, né? Essa é uma questão atávica, porque a depressão ela pode ser sazonal. Então, a gente sabe que a falta de luz, a falta de exposição à luz, faz com que as pessoas possam sentir mais tristeza, mais depressão, tendência ao isolamento. Então, muitas pessoas apresentam sazonalmente sintomas depressivos, tanto no inverno, também como em épocas festivas, que deveriam ser festivas, como, por exemplo, a época natalina. É verdade, né? Do fim de ano, né? Somente pelo sentimento de falta de alguns familiares, né? Mães, pais, irmãos, pessoas que morreram, né? Porque a depressão, ela teria basicamente 3 causas, que seriam abandono, rejeição e perdas. Perdas são mortes, né? Então, quem não passou por esse tipo de coisa, né, da perda de algum ente querido, né? E como é que elas se caracterizam, as depressões? Como é que tu classificaria os tipos de depressão? Bom, elas podem ser leves, moderadas, graves ou alguma situação mais específica, tipo a depressão pós-parto. Então, as depressões leves, elas tendem a ser mais brandas, elas vão responder mais facilmente ao tratamento, enquanto que aquelas que são mais graves vão demandar um approach maior. As pessoas vão ter que buscar mais recursos, mais instrumentos, além do farmacológico, psicoterapêutico, mudanças de hábitos, estilo de vida, para poderem se recuperar desse episódio mais grave e depressivo. No caso da depressão pós-parto, a gente sabe que tem uma relação com a alteração hormonal que ocorre no final da gestação e durante o parto, e isso requer, então, um tratamento muito cuidadoso, porque a gente sabe que as mulheres podem se desorganizarem de tal maneira a ponto de não conseguirem cuidar dos seus bebês ou até de causar algum tipo de heteroagressividade. E a depressão, muitas pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar que estão deprimidas, né? E ao invés de pedirem ajuda imediatamente, elas resistem a isso. Então gostaria que tu falasse, Liliane, como é que a gente tem que detectar para ajudar as pessoas, mostrar que a gente pode oferecer um arsenal terapêutico que pode aliviar essa situação. Porque a gente nota ainda um preconceito muito grande das pessoas aceitarem e dizerem eu estou deprimida. Então, esse é um trabalho que eu acho que o Simers está tentando desenvolver aqui, que é
tirar o estigma de quem está depressivo. As pessoas têm que perderem o preconceito para poderem buscar a ajuda, já que a depressão é um transtorno que pode se agravando e chegar a uma situação limite, que é o suicídio. Então, as pessoas precisam conseguirem, primeiro, terem um autoconhecimento, se darem conta de que elas estão perdendo capacidades, habilidades na sua vida. Aquele que fazia o jogo de futebol já não tem mais vontade de ir, as pessoas ficam mais isoladas dentro de casa, não querem participar de eventos sociais, a produtividade laborativa cai muito, lembrando que a depressão é uma das principais causas de ausência, de absenteísmo no trabalho. A falta de produtividade, as pessoas se queixam de uma perda cognitiva, né? A minha memória não é boa, não consigo me lembrar das coisas como gostaria. Então, são todos sinais que vão mostrando que a pessoa não está bem. Se ela teve uma situação traumática anterior e já deveria ter se recuperado mais e não conseguiu, também já é um indicativo que essa pessoa entrou num processo depressivo, não conseguiu se reabilitar do que houve antes, ela precisa de tratamento. Então, a primeira coisa é perder o preconceito. Como se eu tenho um outro problema qualquer, me sinto com dor de cabeça, eu vou procurar, vejo que tem hipertensão, o cardiologista vai prescrever o antihipertensivo e eu vou tomar diariamente com tranquilidade, porque não existe um preconceito sobre isso. Eu quero ser ajudado. Mas quando se fala em usar antidepressivos, as pessoas elas têm medo de que fiquem dependentes, que percam o controle, que as medicações sejam prejudiciais à saúde, ao próprio cérebro. E tem que haver uma consideração sobre isso, que os medicamentos hoje, eles são antigos, cada vez mais novos tecnologicamente, eles são neuroprotetores. Os novos antidepressivos de última geração. Exatamente. Mas a gente vê ainda, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que até 30% das pessoas com sofrimento mental, com doença que afeta o sistema nervoso central, que não procuram ajuda. Elas têm essa resistência, né? E muitas vezes também elas têm medo da medicação, que a medicação possa alterar o seu libido sexual também, né? Uhum. E realmente ocorre esse tipo de coisa. Então, alguns medicamentos diminuem o libido sexual, né? Mas então a gente tem que ter um cuidado especial para que se forneça medicações adequadas e que não aumente os problemas do paciente, né? Em termos de farmacoterapia hoje, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bom. Vamos pensar que a fluoxetina, o Prozac, a pílula da felicidade, apareceu há aproximadamente entre 30 e 40 anos atrás. E hoje a tecnologia farmacológica evoluiu muito e nós temos medicamentos que não causam efeitos colaterais como os mais antigos e que trazem muito benefício no tratamento da depressão. E também lembrando que a resposta ao medicamento é uma resposta genética. Então, por isso que às vezes um paciente chega ao consultório com a informação de que determinada molécula, determinado medicamento fez muito bem para o seu vizinho. E ele deseja tomar aquela medicação, mas quando ele vai tomar, ele não responde tão bem como havia esperado. Por quê? Porque geneticamente existem particularidades. Então, aquele medicamento que pode ser devidamente bom para mim, que tem uma boa ação terapêutica, para o outro não é da mesma maneira. Então, este conhecimento, o psiquiatra ele vai saber escolher a medicação para aquele perfil de depressão que o paciente está apresentando. Se é do tipo mais irritado, se é mais desanimado, se é mais triste, mais choroso, mais apático. Então, por isso, a consulta com o médico psiquiatra é importante para poder conduzir o tratamento adequado. Pois é, mas tem também outro tipo de depressão, que é uma chamada depressão paradoxal, que é a chamada depressão sorridente. Então, aquelas pessoas que estão sempre felizes, né? Aquela felicidade que chega a ser irritante,
que é uma coisa até fora do normal, que eu diria que, na verdade, é um mecanismo de defesa maníaco, porque a pessoa está tão triste, mas tão triste, que ela tenta se defender da sua própria tristeza e forma uma reação maníaca, ela fica eufórica. Mas é uma euforia que a gente nota que não é normal, né? Ela é incomum, né? Bom, aí nós estamos entrando num espectro maior de diagnóstico. Essas pessoas, em geral, são aquelas que apresentam a depressão dentro do transtorno do humor. Então, em alguns momentos, elas fazem essa virada maníaca, que, na verdade, também precisa de um tratamento, daí não só com antidepressivos, mas com estabilizante do humor. Estabilizadores do humor. Agora, um outro problema é o seguinte, muita gente não procura a ajuda especializada com os psiquiatras, por exemplo, que tem um preconceito, que psiquiatra é médico de louco, né? Ainda tem esse preconceito, é muito forte, e eles se automedicam. Mas como é que se automedicam? A primeira coisa que o pessoal recorre, popularmente, é para o álcool, né? Certo. Vão botar suas mágoas no álcool, na cocaína, na maconha e outras drogas. Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso também. Então, a dependência ao álcool é uma outra doença extremamente prevalente, né, no Brasil, e sim, tem a ver com uma primeira tentativa da pessoa conseguir se sentir melhor no enfrentamento das crises que ela vai enfrentando naquele momento. O que as pessoas, de um modo geral, não sabem é que tanto a maconha como o álcool, outras drogas, elas são depressores do sistema nervoso central. Então, elas provocam, no primeiro momento, uma condição de bem-estar, diminui a ansiedade, pode provocar um relaxamento, um pouco de euforia, mas depois vem o efeito rebote, ou seja, os neurônios eles ficam depletados, eles ficam sem os neurotransmissores de maneira adequada funcionando para que a pessoa mantenha a sua conduta e seu comportamento adequado no seu dia a dia. E ele acaba, então, cada vez usando mais álcool, usando mais drogas e cada vez se deprimindo mais, e nós vamos ter, então, comorbidades. Além do transtorno, do diagnóstico de transtorno depressivo, nós vamos ter uma dependência ao uso de outras drogas, o que deixa o tratamento mais complicado, porque nós sabemos que largar um tipo de dependência sempre é muito complicado. Exatamente, quer dizer, então aquela solução que seria uma falsa solução cria um problema maior, né? Com Porque, certeza. por exemplo, a maconha e o álcool eles são depressores do sistema nervoso central, né? A cocaína é estimulante. Mas o que acontece? A pessoa usa cocaína, num primeiro momento ela tem uma reação de melhora, se sente melhor, mas depois ela precisa cada vez de quantidades maiores, né? E isso vai gerar consequências que vão causar outras doenças, né? A dependência à droga. Então, a gente vê também, sim, um grande aumento, como tu falasse, da prevalência do alcoolismo, né? O álcool dobrou a incidência e prevalência do alcoolismo do Brasil, né? Nos últimos anos, dobrou. Nós tínhamos, em média, 10% da população geral, hoje chega a dar 20%, não é isso? Então, também se trata de uma preocupação em saúde pública, né? O que nos traz aí um outro aspecto também de como que nós estamos nos preparando para atender a essa população toda que vem, de alguma maneira, se tornando mais prevalente nas doenças mentais, seja na depressão, na ansiedade, no estresse pós-trauma e nas dependências às drogas. A gente precisa cada vez mais de um sistema de saúde pública que possa intervir e oferecer instrumentos de atendimento para que a população possa chegar mais rapidamente ao tratamento e poderem melhorar a sua saúde. Pois é, mas o que nós temos de programas de política de saúde mental no estado do Rio Grande do Sul hoje? Programas efetivos, com resultados, com resposta? Olha, a Secretaria da Saúde, ela sempre propõe
alternativas, estratégias para atendimento da população, mas a verdade é que a gente sabe que o que tem hoje é insuficiente. Nós temos muitas pessoas que estão na fila de espera para atendimento, elas custam a chegar ao especialista, elas não conseguem, a UBS, ela não é suficiente para dar conta de todo o setor, não tem profissionais suficientes, não tem, às vezes, o psiquiatra, que é o médico com a especialidade indicada para tratar os transtornos mentais. Então, elas têm os CAPs e as UPAs, que são os instrumentos de emergência e que, na verdade, estão superlotados, né? As pessoas chegam a esperar 6, 7 horas para serem atendidos e ficam atendidos de maneira inadequada. E, infelizmente, nós temos cada vez uma diminuição maior dos leitos para tratamento de saúde mental, que estão sendo deslocados para hospitais gerais, e isso se torna um problema na nossa saúde pública. Pois é, nós que somos aqui do sindicato, eu e tu, né, a gente tem sido chamado para fazer fiscalizações no serviço de saúde mental, por exemplo, no posto de saúde da Vila Cruzeiro, que tem um setor de psiquiatria. O que ocorre? Um número cada vez maior de pacientes que têm necessidade de internação e não tem onde internar. Então, eles ficam no próprio serviço de pronto-socorro, lá da Vila Cruzeiro. E o que ocorre também? Como esses serviços hoje, na maioria dos lugares que o Estado oferece, as prefeituras também, eles são terceirizados. E, às vezes, essas empresas contratam poucos profissionais em alguns horários, né? Porque o que eu vejo, Liliane, hoje, eu vou lamentar em dizer isso aqui, é que o médico virou um diarista, né? Então, ele vai ali e ele trabalha que nem uma diarista, trabalha aquele dia, aí para o outro dia tem que contratar mais um, mais outro, e às vezes não tem o suficiente. E também essa remuneração dessas empresas terceirizadas, elas às vezes são de valor baixo também. Então, são vários problemas que nós estamos tendo na nossa saúde mental, na linha de frente, né? Então, isso traz também a questão da depressão para os profissionais médicos, né? Porque eles são sobrecarregados pelo trabalho, o ambiente onde eles exercem a profissão não é adequado, eles têm poucos recursos, as medicações oferecidas pelo SUS também não estão disponibilizadas em todos os locais, e os médicos, eles mesmos começam pela longa jornada de trabalho, pelo tipo de ambiente, pela remuneração, eles acabam também com sintomas depressivos, né? Existem estudos que demonstram que o suicídio entre médicas é maior, não é, do que antigamente, e também maior do que os homens, ou do que o suicídio entre médicos homens. Isso mostra que as mulheres, então, têm uma carga dobrada de trabalho, elas são mães, elas têm a responsabilidade médica e elas não têm conseguido tolerar também essa sobrecarga, entram em burnout e acabam num transtorno depressivo. E, às vezes, então, chegam ao limite, que é a tentativa de suicídio. Os estudantes de medicina também têm estudos sobre isso, não é? E a gente tem dados que eu vou poder passar aqui para vocês, né? Que de 722 estudantes de medicina, 27,3% pensam em suicídio. 8,9% planejam em suicídio e 3,6% desses estudantes de medicina, esse estudo feito na Unicamp, tentaram suicídio. Então, nós vivemos também uma época de epidemia, que nós esperamos que termine, que a gente consiga buscar recursos para enfrentar, levar o tratamento para todo mundo e baixar esses índices de suicídio e de depressão do Rio Grande do Sul. Pois é, nós no núcleo de psiquiatria, né, Liliane, que tu tem participado, nós os dois,
né? Inclusive, a gente teve reunido recentemente, a gente detectou isso, né? E até tem uma discussão se seria epidemia, né? Porque a epidemia tem início, meio e fim, né? Epidemia de inverno, de doenças pulmonares de inverno, esse tipo de coisa. Epidemia da gripe aviária, esse tipo de coisa. Mas, pelo que a gente está vendo, até há uma discussão técnica, né? Que se não seria uma pandemia, ou seja, porque a depressão é uma doença crônica e os suicidas também são pacientes crônicos, né? Um suicida ele pode ficar em remissão durante décadas, anos, mas ele sempre será um suicida em potencial, né? Que nem o usuário de drogas, né? Não existe um ex-usuário de droga, né? Ele pode estar em abstinência ou em atividade, né? Sim, a depressão é um transtorno que ele pode ser recorrente, né? Então, uma pessoa que teve um episódio depressivo durante a sua vida pode apresentar outros episódios ao longo da sua vida, principalmente quando se enfrenta perdas, né? Ou também enfrentando as mudanças do ciclo vital. Hoje a gente vê muito a questão do suicídio e da depressão entre os adolescentes, muito ligada a essas questões das redes sociais, que também é uma situação complicada. Hoje a gente viu já uma mudança nas escolas com a proibição do uso dos celulares, o que reduz um pouco os adolescentes, as crianças a terem essa influência através das redes sociais, que deveria de ser benéfico. Nós estamos mudando aí a nossa forma de comunicação através da inteligência artificial e das redes sociais, mas, na verdade, existe também uma outra preocupação, que, por exemplo, é o bullying pela internet, que provoca casos de depressão e de suicídio entre adolescentes e crianças. Então, uma preocupação entre os pais, entre os professores na escola, e nós temos que lidar com essa questão também. Pois é. Uma grande questão que a gente vê, principalmente entre nós, os médicos, é uma dificuldade muito grande da gente admitir que a gente está deprimido, né? E de pedir ajuda, né? Tudo aquilo que a gente falou em geral, entre a nossa categoria, né? Há uma dificuldade muito grande, né? De se pedir ajuda. O que a gente poderia efetivamente fazer? Porque todos nós, né, Liliane, eu tenho, lamentavelmente, essa experiência de alguns colegas que chegaram ao extremo, né? E a gente fica se perguntando o que a gente fez efetivamente para ajudar esses colegas. Então, primeiramente, eu acho que ter um conhecimento dos sintomas da depressão. Isso é o mais importante. Saber que falta de ânimo, irritabilidade, alteração no sono, alteração no apetite, alteração na libido, são características que podem levar a um diagnóstico de depressão. Reconhecer e ter consciência que qualquer né, ser humano pode passar por um processo depressivo, faz parte da característica do humano. Tendo a conscientização, não ter preconceito, procurar o auxílio, procurar um outro colega, procurar serviços que possam orientar e que possam oferecer o tratamento. Saber que cada vez mais a medicina tecnológica em farmacologia, ela vem avançando muito, então cada vez se tem mais medicamentos que podem tratar a depressão efetivamente, com menos efeitos colaterais, que não causam dependência, são neuroprotetores, podem dar uma qualidade de vida melhor. Então, a primeira dica é: converse com alguém. Procure auxílio com o colega, marque uma hora com um psiquiatra e aí veja se precisa só de tratamento de farmacoterapia, se precisa de psicoterapia também, ou mudança no hábito de vida, o estilo de vida, procurar hobbies, atividades físicas,
a questão alimentar, que é muito importante para poder ter uma vida mais saudável. Então, juntando todas essas características, a gente vai poder ter uma melhor qualidade de vida e poder enfrentar episódios de depressão. Então, conhecimento e buscar auxílio. Acho que esse é o primeiro caminho que se tem. E esse autoconhecimento, né, de admitir que a gente tem fragilidades, que a gente tem debilidades, né? A gente tem uma ideia que nós temos que passar uma imagem, né, da perfeição, né, que nós não podemos errar e que a gente não quer ser humano, né? Ou seja, o humano é errático pela própria natureza. Claro. Nós não somos divinos, mas a gente tinha uma ideia, né? E outra questão também que a gente vê entre os novos médicos é um mercado de trabalho muito competitivo e com esse número, essa proliferação de faculdades, de escolas médicas, né? Então, isso vem cada vez mais desvalorizando o trabalho médico, né? Então, todo mundo tinha aquele sonho do médico ser o bambambam da sociedade, o número 1, e hoje nós somos mais um simples trabalhador e, como eu disse antes, um diarista, né? O que mais me preocupa nessa proliferação de faculdades de medicina é a formação dos médicos. Antes a gente tinha o médico, ele era extremamente exigido na sua formação. Para entrar na universidade era muito complicado, eram poucas vagas e nós tínhamos excelentes professores. Hoje nós não estamos tendo excelência na formação dos médicos e é uma preocupação que também é política, que é essa liberação da abertura de um grande número de faculdades de medicina, sem que tenham critérios de exigência mais altos para que elas possam continuar formando alunos médicos e que depois entram para o mercado competindo e nem estão tão capacitados assim para atenderem, o que acaba trazendo dificuldade para a própria categoria profissional. Então, tudo isso é uma conscientização da população e nós temos que entender que a jornada do médico é uma jornada longa e é sofrida, porque o médico ele lida com o sofrimento alheio todos os dias, né? É a questão da morte, a perda do seu paciente, e isso também faz, como tu disseste, Ricardo, a vulnerabilizar a condição humana do médico, que é entristecer-se, sentir-se sobrecarregado, entrar em burnout e acabar desenvolvendo um transtorno depressivo. Pois é que houve muitas mudanças, né? Antigamente o médico era o médico, o juiz, o delegado e o prefeito da cidade, as maiores autoridades, né? Hoje já não é bem assim. Outro problema sério que a gente tem visto também, não só nos médicos jovens, mas também nos médicos idosos, ou seja, que se aposentaram e perderam o seu poder de compra, perderam com valores de aposentadoria que não equivalem ao que produziam antigamente. Então, a qualidade de vida, o padrão que o médico tinha, ele decai. Então, a gente tem passado nos hospitais, a gente faz as fiscalizações nos plantões, e está muito comum, Liliane, de nós vermos os nossos colegas com mais de 70 anos, aposentados, tendo que fazer plantões por aí. Então, a qualidade de vida, ela é importante para evitar transtorno depressivo. A gente sabe que a velhice, o cérebro, naturalmente, ele fica mais vulnerabilizado, então o grau de exigência não poderia ser tão alto quanto uma pessoa mais jovem, né? É importante que a gente possa repensar como o médico pode se aposentar melhor, como ele pode ter uma previdência. Nos últimos anos da vida, onde a capacidade para trabalhar, ela, claro, fica diminuída pelo próprio envelhecimento. Liliane, nas suas considerações finais, eu gostaria de te induzir a falar em estratégias
que as instituições de ensino e os hospitais poderiam ter para adotar e apoiar esses profissionais, né, para apoiá-los de uma forma mais efetiva? O que tu sugeriria? Um canal aberto para que o médico possa se sentir à vontade para falar das suas necessidades, da sua tristeza, da sua sobrecarga, e que eles possam se agrupar mais, que a gente possa fazer um grupo mais fortalecido para que os nossos objetivos e a nossa vida possa ser melhor no dia a dia, com uma produção boa de trabalho, e que sempre se mantenha a educação continuada para os médicos, o que é muito importante. Nós não podemos nos desatualizar. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente, eu acho que essa conversa tem que continuar, e quero te agradecer pela tua experiência, né? Como profissional, como médica, como mãe, essa pessoa que é uma verdadeira, eu já não falo mais em guerreiras, são lutadoras, né? Que a gente continua lutando, né? A gente já está meio cansado, né? Mas nós temos que continuar e persistir, né? E eu acho que nós, os mais experientes, né, deveríamos ajudar os nossos colegas dentro do possível e também pedir ajuda, né? Com certeza. Assim como tu veio hoje aqui nos ajudar a brilhantar esse Corações e Mentes. E gostaria que os nossos colegas que tiveram a participação nesse programa dessem as suas sugestões, as suas opiniões, e que sugerisse, inclusive, colegas que nós poderíamos e deveríamos convidar para participar aqui. Quero agradecer a atenção de todos.